Paz, Senhor, irmãos, irmãs, que a graça de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Vamos aqui aprender um pouco mais de Deus nesse momento. Vamos ler aqui um pedacinho do livro, do capítulo 90 de Salmos, ali a partir do 12, 90, 12 até o final. Enquanto você procura aí, só para te lembrar, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, né? Ajude o canal a crescer, marque o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, você seja notificado e curta o vídeo no final também, compartilhe com outras pessoas se você acha uma mensagem interessante. Nos ajude a levar para mais pessoas essas mensagens. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Olha que interessante, né? Nós estamos chegando no final de mais um ano. 2022 está quase acabando, né? Nós estamos na reta final desse ano. E você já parou para pensar como foi o seu ano? O que você fez? O que você deixou de fazer? Quais foram as suas obras nesse ano? É verdade que a passagem de ano nada é mais do que uma forma que a gente conta o tempo. Mas o tempo não vai parar, o tempo não vai mudar. Nada de grandioso acontece entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Só a nossa vontade, a nossa forma de ver o tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Se nós temos essa divisão, né, de tempos, de mudança de anos, por que nós não então passamos a aproveitar isso para refletir sobre a nossa vida? O salmista diz aqui: Senhor, nos ensine a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar sabedoria. Ou seja, eu preciso aprender a olhar para o tempo em que eu vivo, a forma como eu vivo, as atitudes que eu tenho. Então eu olho para o meu 2022 e me reflito: como ele foi? O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu deveria ter feito melhor? Ou o que eu não deveria ter feito de forma alguma? Porque nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa experiência, e com essa experiência transformar o nosso futuro. Viver olhando só para frente e esquecer do que a gente já fez faz com que a gente não aproveite aquilo que a gente já viveu para que nós possamos alcançar sabedoria, conhecimento, assim podendo ter no futuro uma vida melhor. E aqui o salmista fala: olha, Senhor, eu sei que nós erramos muito, que nós falhamos, mas tenha misericórdia da gente, que a gente possa contar os nossos dias aprendendo com os nossos erros. Que a gente não fique repetindo dia após dia, mês após mês, ano após ano, os mesmos erros. Mas para que isso possa ser uma realidade, nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. Nós não podemos ficar escondidos através de uma cortina de moralidade, acreditando que a gente não erra, que a gente é melhor do que os outros, que a gente não falha. Isso não funciona. Não adianta. Toda pessoa que tenta demonstrar para as outras que ela é uma pessoa perfeita e que ela não erra nunca, atrás dessa máscara que ela tenta demonstrar, só há lixo, podridão, como Jesus disse, sepulcros caiados. Porque afinal de contas preocupa-se mais com a aparência do que com a essência. Mas quando nós olhamos para os nossos erros, reconhecendo aquilo que a gente fez ou não fez, ou que deveria ter feito melhor, a gente tem a oportunidade de mudar. E essa mudança é aquilo que nos aproxima cada vez mais de Deus. Porque nós não adianta quando nós tentemos. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai chatear alguém, a gente vai deixar outra pessoa triste. Mas quando nós entendemos olhar
para o passado e assumir os nossos erros, buscar retratar os nossos erros, pedir perdão para quem a gente machucou e principalmente não fazer isso de novo. É esse o caminho da sabedoria. Não adianta a gente tentar se esconder, eu não erro, ou eu não me preocupo. Não é assim que funciona. Uma vida pautada pela vontade de Deus, pelos ensinamentos de Jesus Cristo, nós precisamos ter a coragem de assumir que a gente erra, que a gente falha e que a gente quer ser melhor. Essa é a grande questão. Se nós não conseguimos observar o que a gente faz, o que a gente erra, o que a gente poderia ser melhor, a gente nunca vai ter a oportunidade de realmente ser melhor e de estar nessa caminhada até Jesus. Nós ficamos estagnados e nessa estagnação, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus. Acreditar que a gente não erra, que a gente não falha, ou então que o que a gente faz, os nossos erros são menos importantes ou menos ruins do que das outras pessoas, não é esse o modo de se viver. Perdão. O modo correto de se viver, conforme a vontade de Deus, é que nós aprendamos com as nossas experiências. Não nos preocupando, eu sou melhor do que a pessoa, eu sou melhor do que o outro, e isso é suficiente. Não. A gente não tem que se comparar com ninguém, exceto com nós mesmos. O meu eu de hoje precisa ser melhor do que o meu eu de ontem. E o meu eu de amanhã tem que ser melhor do que o meu eu de hoje. Mas como isso é possível se eu não tenho coragem de encarar as minhas falhas, os meus erros? Só é possível a gente construir uma caminhada de sabedoria, sabendo contar os nossos dias, como diz o salmista, se nós tivermos essa coragem de olhar para nós, o que nós fazemos, para que a gente possa avaliar e questionar. Eu estou errado? Eu errei? Se eu errei, o que eu posso fazer a respeito disso? Esse é o caminho da sabedoria. E não adianta a gente tentar fugir disso. E quando a gente caminha nesse sentido de olhar para trás, olhar para os nossos erros, buscar consertá-los e tentar ser melhor dia após dia, a gente pode encerrar continuar a nossa caminhada como um encerramento aqui desse Salmo 90. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Como que nós podemos pedir para que Deus consolide as obras das nossas mãos se não forem obras de sabedoria? Se não forem obras de amor, se não forem obras boas? Como nós podemos pedir para que Deus consolide ou valide aquilo que a gente faz de errado? Não tem como. Portanto, a gente precisa aprender a olhar para os nossos dias, dia após dia, ano após ano, mês após mês, independente da forma como você divide o tempo. Tem gente que divide o tempo de aniversário em aniversário, tem gente que usa outro tipo de calendário, e tem muitas coisas. Mas o que interessa é olhar e aprender, e principalmente buscar ser melhor. Amém? Que nós possamos aprender isso e levar isso para a nossa vida, para os nossos dias, para que assim nós possamos alcançar corações sábios. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.